Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas ferramentas jurídicas muito importantes aqui no Brasil, sabe? Aquelas para proteger direitos de muita gente ao mesmo tempo. Exato. Vamos falar de inquérito civil, ação civil pública e como funcionam as decisões judiciais nesses casos. Tudo baseado em fontes acadêmicas, claro. A ideia é entender como isso funciona na prática, né? Desde a investigação inicial até a sentença final. Isso. Qual a diferença real entre um inquérito civil e um procedimento preparatório? E como se pede o que é certo numa ação civil pública? E se o juiz decide contra, mas por falta de provas, o que acontece aí? Tem umas regras específicas para isso. Vamos começar então pela investigação. A gente ouviu muito falar do inquérito civil, o IC, mas tem também o procedimento preparatório, o PP. Qual a diferença-chave, assim, na prática? Olha, os dois são investigações preliminares, geralmente conduzidas pelo Ministério Público para verificar danos coletivos. Pensa assim, o IC é mais robusto, mais formal. Já o PP, ele é tipo uma verificação inicial, mais simples, mais rápida, usado para coisas mais diretas ou quando, sei lá, a denúncia ainda é meio vaga para já abrir um IC completo. Ah, entendi. Então o PP seria tipo um filtro, né? Para ver se vale a pena ir fundo com o IC. Exatamente. Ajuda o MP a organizar o trabalho, a não gastar recurso à toa com uma investigação super complexa sem ter um mínimo de indício, sabe? Faz sentido. E é sempre obrigatório ter esse inquérito civil antes de entrar com a ação civil pública, a ACP? Tem que passar por ele? Não, de jeito nenhum. O IC é útil para juntar provas, claro, Sim. mas ele não é um pedágio obrigatório para a ACP. Se o MP ou uma associação, por exemplo, já tiverem provas fortes do dano, eles podem ir direto para a justiça. A ACP pode ser proposta sem o IC prévio. Certo. Então se a prova já está na mão, pode ir direto ao ponto. Isso mesmo. E quando se entra com a ACP, o que exatamente dá para pedir para o juiz? É só indenização em dinheiro? Não, vai muito além disso. A gente tem o que chamamos de pedido imediato, que é a proteção do juiz em si. Condenar a fazer algo, a não fazer, anular um contrato, essas coisas. Tá. E tem o pedido mediato, que é o bem que você quer proteger na prática, o resultado concreto. Tipo, obrigar a empresa a instalar filtros para não poluir mais. Aham. Ou anular aquelas cláusulas abusivas num contrato que afetam um monte de consumidor. Ou até reflorestar uma área que foi desmatada. O foco principal é o que a gente chama de tutela específica. Tutela específica. O que seria isso, exatamente? É buscar que o réu cumpra exatamente a obrigação. Se ele tem que parar de poluir, ele tem que parar de poluir. Não é só pagar uma multa e continuar fazendo errado, entende? A ideia é corrigir o problema na raiz. Entendi. É ir direto na causa do problema. Mas e se o réu simplesmente ignora a ordem do juiz? Não cumpre. Aí o juiz tem ferramentas para forçar a barra, digamos. A mais famosa é a multa diária, as astrentes. Sei, aquela multa que vai acumulando, né? Exato. E o valor pode ficar bem alto, viu? Não tem um teto ligado ao valor da causa principal. A ideia é justamente pressionar, fazer doer no bolso para que ele cumpra. Elas costumam ser bem eficazes. E além da multa? Tem outras coisas. Busca e apreensão, remover pessoas ou coisas de um lugar, até mandar desfazer uma obra irregular. Depende do caso. E o dinheiro dessa multa vai para onde? Depende do tipo de direito. Se for um direito difuso, tipo meio ambiente, ou coletivo de uma categoria, geralmente vai para um fundo de reparação desses danos. Agora, se for um caso de direitos individuais homogêneos, tipo vários consumidores lesados da mesma forma, aí a multa pode ir para as próprias vítimas. Entendi a lógica. E quem pode, assim, começar tudo isso? Quem pode propor essas ações? É só o Ministério Público? Não, a lista é grande. É uma rede de proteção, na verdade. O Ministério Público, claro, tanto federal quanto estadual, a Defensoria Pública também, Ok. e vários órgãos públicos, União, estados, municípios. E também associações civis, desde que já existam há pelo menos um ano e tenham essa finalidade nos seus estatutos. Bastante gente. E eles podem atuar juntos? Tipo, o MP federal e o MP estadual no mesmo caso? Podem sim. É o que a gente chama de litisconsórcio ativo. É totalmente possível, desde que o assunto interesse aos dois, claro, e esteja dentro das atribuições deles. A lei permite essa atuação conjunta.
Interessante essa união de forças. E do outro lado, o dos réus. Se uma empresa, por exemplo, é processada por dano ambiental, ela pode chamar outra empresa para o processo, dizendo que ela também é responsável? Pode. O Código de Processo Civil permite isso. São as intervenções de terceiros. No lado dos réus, as mais comuns são a denunciação da lide. Que é? É quando o réu chama um terceiro que, por lei ou contrato, teria que indenizá-lo caso ele perca a ação. Tipo, chamar a seguradora ou um fornecedor que causou o problema original. Ah, tá. E tem também o chamamento ao processo. Aí é quando o réu chama outros que são devedores junto com ele, que têm a mesma obrigação. Basicamente é para dividir a responsabilidade, ou a conta, né? Entendi. Tentar não arcar com tudo sozinho. Exato. E aí o processo corre e chega no final. A decisão do juiz se torna definitiva, a tal da coisa julgada. Tem alguma regra diferente para isso nas ações coletivas? Tem sim, e é uma regra muito, muito importante. É a chamada coisa julgada secundum eventum litis, que significa segundo o resultado do processo. Como assim? Para direitos difusos e coletivos, se a ação civil pública for julgada improcedente, ou seja, o pedido for negado, mas por falta de provas, essa decisão não fecha a porta completamente. Espera aí. Quer dizer que mesmo que a ação seja perdida por falta de provas, ainda dá para tentar de novo? Exatamente. Essa decisão de improcedência por insuficiência de provas não impede que outra ação, idêntica, seja proposta no futuro, por qualquer outro órgão ou associação que tenha legitimidade. Claro, se surgirem novas provas. Nossa, isso é bem diferente do processo individual, né? Mas isso não cria uma insegurança? O caso nunca acaba de verdade? É um ponto, mas a regra vale só para este caso específico. Falta de provas. Se o juiz julgar improcedente, porque ficou provado que o dano não existiu, ou que aquele réu não foi o culpado, aí sim a coisa julgada é forte. Impede uma nova ação coletiva sobre o mesmo fato. Ah, entendi a diferença. Então é um equilíbrio. É um equilíbrio delicado. A ideia é proteger a coletividade, dar uma segunda chance se aparecerem provas importantes que não estavam disponíveis antes, mas também não deixar a discussão aberta para sempre se os fatos já foram bem esclarecidos, né? Faz sentido. Bom, acho que percorremos um caminho bem completo hoje, hein? Da investigação lá no começo, com o inquérito civil ou o procedimento preparatório. Passando pela ação civil pública, os pedidos que podem ser feitos, as formas de garantir que a decisão seja cumprida. Quem pode entrar na briga de um lado e de outro, até essa regra bem particular da coisa julgada quando faltam provas. O sistema busca dar ferramentas fortes para defender esses direitos que são de todo mundo, né? Essa flexibilidade da coisa julgada na falta de provas é um exemplo disso. Tenta equilibrar a segurança de ter uma decisão final com a chance de rever um caso importante se surgirem fatos novos. Fica aquela reflexão, né? Será que essa exceção da falta de provas funciona mesmo como uma garantia de acesso à justiça para a coletividade quando aparecem novas evidências? Ou será que na prática ela acaba gerando uma incerteza muito longa sobre conflitos que afetam tanta gente? É algo para a gente pensar. Com certeza. É um debate constante. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.